Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, produzido aqui pela UX TV, a TV da Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, parceira do canal Futura. No programa de hoje, nós vamos falar sobre bordados, uma narrativa que tece histórias, costumes e também memórias afetivas. E aqui no estúdio recebemos várias mulheres com histórias ligadas aos bordados de alguma maneira. Na parte artística, tudo bem, Raoni? Bem-vindo. A gente vai ouvir um pouco do teu som também. Começo falando então com a Beth. Tudo bem, Beth? Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Quando nós vemos todos esses bordados como esses que estão aqui no estúdio hoje, todos eles remetem a uma história que tem a ver com a nossa região, aqui no caso de descendência, forte descendência italiana também, né, Beth? Com certeza. Não, e é um presente lindo, acho que poder ver esse trabalho sendo apresentado e um orgulho em pleno, né, século XXI, a gente falando de um trabalho tão antigo, com uma origem tão antiga. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa região e com a origem também, né, dessa ponte que a gente tem Brasil e Itália, digamos. Acho que o bordado, ele tem uma história incrível, que é antiga. Na verdade, a gente sabe que a origem do bordado, ela não é ocidental, mas sim oriental, né? Vem com os árabes. E vai se estender, principalmente na Itália, de uma forma fantástica, né? Seja pelo sul, ou centro, ou norte, enfim. É a aplicação do bordado que se mistura também à questão do desenvolvimento dos tecidos luxuosos. Então, o bordado, desde a Idade Média, enfim, século XVI principalmente, passou a ser um diferencial muito grande entre as cortes e uma distinção de preciosidade. Então, o bordar com os fios, a paciência do feito à mão, é todo um ofício que ele foi construído ao longo dos séculos e que tem toda uma importância até hoje muito bem organizada, muito bem potencializada, digamos. Então, o que a gente vê assim, o bordado, ele nunca esteve fora de moda, ele sempre esteve na moda. Ele sempre influenciou muito as atividades, o desenvolvimento da moda, sempre esteve atrelado a isso. Seja no fazer os bordados para as roupas, seja em fazer os bordados para os adornos da casa, digamos. Então, acho que o bordado, ele é essencial, ele faz parte da vida, né, de todos nós, das famílias, enfim, e é realmente a construção do desenho, é a construção do ponto, são as histórias, o tempo e as memórias que são registradas ali, em cada lugar, em cada situação, em cada país. E eu acho que o Brasil, com a imigração toda que nós tivemos no século XIX, faz essa ponte, traz, né, os fazeres manuais que são tão próprios do século XIX e que cada vez mais se tornam significativos. É bonito ver a preservação da memória, porque é uma arte que não pode parar. Com certeza. Neuza, tudo bem? Tudo bem. Você tem um trabalho muito bacana de resgate dessas histórias, desses bordados. Lá em Antônio Prado, uma das cidades mais italianas do Brasil, por assim dizer, né, Neuza? Sim. O bordado, uma vez, ele fazia parte do currículo das escolas, é isso mesmo? Através da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei com as infâncias vividas em Antônio Prado, não é? Eu entrevistei senhoras de mais idade. E aí eu recebi essa informação, que o bordado, atividade artesanal, fazia parte do currículo e era diferenciada para meninos e meninas. E a partir dessa informação, então, como um desdobramento da minha dissertação de mestrado, eu comecei a trabalhar o Bordando Sonhos, que são pesquisas que vieram decorrentes disso, não é? A dona Emanilza, que está aqui presente, foi uma das depoentes da minha pesquisa de dissertação de mestrado, e ela produziu, inclusive, várias peças na escola, né, dona Ema? Ela produziu peças na escola que ela guarda ainda hoje. Ah, vamos conversar um pouquinho com a dona Ema, então? Tudo bem, dona Ema? A senhora que veio lá de Antônio Prado, pode pegar o microfone bem pertinho. Que idade a senhora tem? 92 anos. Então a senhora aprendeu na escola? Na escola, bordar? Primeiro com minha mãe. Sim. Que a minha mãe costurava e ela fazia os fardamentos das crianças dos colégios e nós aprendemos fazendo as casinhas para botar, para passar o botão, né? O caseado das casinhas. E depois com a minha professora na escola. E na sua época,
toda mulher precisava aprender a bordar. Aprendi, era uma vez por semana na escola. E a senhora Trabalhos manuais. chegou a fazer o seu enxoval, bordado? O que a senhora meus fazia na época? bordados que eram desfeitos de saco. Tudo, antigamente a gente não tinha coisas bonitas como tem agora, né? Tecidos bonitos. Sacos de farinha? Sacos de farinha, tecido de algodão. Tudo assim. E se a senhora tivesse que escolher um bordado que a senhora achou mais lindo que a senhora já fez na sua vida, qual que seria? Afinal, os que eu fiz, todos eles. Eu gostei de todos eles. É? Que tipos que a senhora faz? Faço a bainha aberta também, trabalhada. Ponto cruz a senhora faz? Ponto cruz eu fazia, mas ele cansa muito. Agora Tem que não mudar faz. muito de cor a linha, né? Tá bom, que bom, dona Ema, parabéns. Beth, realmente é um trabalho único dessas mulheres. Único. Eu acho que isso é tão precioso porque a gente sempre fala, isso aqui talvez seja ligado só às pessoas que, como ela, né, a senhora está falando, antigamente tinha o costume do ensinar e do fazer isso em casa, né? E eu vejo hoje que elas servem de exemplo para que muitas pessoas mais jovens comecem a trabalhar o bordado e vejam que são técnicas que realmente merecem uma atenção e um desenvolvimento delas e aplicação em outros materiais também. Então o bordado não pode se perder. Eu acho que o bordado ele é precioso, ele sempre foi. Todos os lugares onde ele acontece, ele tem sido preservado e incentivado. Então é bonito o trabalho que a Neuza vem desenvolvendo exatamente nesse sentido de bordando sonhos. São os sonhos das vidas das pessoas, né? E que nós temos que continuar fazendo com que mais pessoas bordem mais sonhos para mais pessoas. Porque eu acho que é isso, tem que incentivar a técnica, a prática e principalmente a valorização, porque o feito à mão é muito, muito importante. Em tempos industriais, de produção em grande escala, massificação de muitas coisas, o artesanal, ele faz uma diferença muito grande, porque é algo que é feito especialmente para a pessoa. É o cuidado, é o tempo, é a dedicação, é um carinho. Então, é todo um conhecimento, não é só técnica, é todo um contexto que envolve e que faz essa peça algo muito mais especial do que simplesmente algo que se compre, digamos, né? É uma peça mais emoção, que a gente pode dizer, e que transforma realmente um significado, né, mais simples, digamos, dessa moda. A nossa equipe de reportagem, falando sobre esse assunto, visitou uma família, uma mãe e uma filha no interior aqui da Serra Gaúcha, na cidade de Flores da Cunha, e que fazem bordados incríveis em vestidos de festa e também trajes típicos aqui da região. Olha só. Macramê, frivolité, crochê, pedrarias. Esses são alguns tipos de bordados conhecidos. Antigamente, o bordado era um ofício que passava de geração para geração. Foi ao ver a mãe costurar que a Adriane se interessou pelo bordado. Hoje, depois de 45 anos, ela ainda encontra tempo para se dedicar à arte. A primeira recordação que eu tenho é aos 5 anos, minha mãe costurando em casa e eu comecei pegando as agulhas de tricô e a mãe fazendo tricô, e aí eu comecei pegando as agulhas e fazendo. Via que eu costurava, aí eu comecei a botar umas rendas, umas coisas. Mãe, seria bom pôr umas pedras. E começou a comprar e começou a bordar. E foram as pedrarias que despertaram a atenção de Adriane. Com pedraria foram os que primeiro, assim, aí eu comecei a buscar, ver as lojas, tinha as pedras e elas davam destaque. Comecei a combinar as cores, fazer, ficava bonito e aí comecei a aplicar. Adriane foi princesa da Festa da Vindima de Flores da Cunha em 1987. Na época, ela e a mãe desenvolveram o próprio vestido. O vestido foi feito pela minha mãe e aí começou uma coisa muito simples. Mas, claro, a gente via os vestidos das outras festas e eu achava que não deveria ser cópia, que deveria ser uma proposta diferente. Por ser vindima, não devia ser só uva, tinha que ter outras propostas. Então, eu fui trazendo, vendo outras roupas, mas olhando bordados feitos em revistas e trazendo a identidade da região por ser italiana. Para Adriane, o bordado tem perdido a valorização com o tempo. Ele tem se perdido, sim, por causa desses motivos. O custo, que se torna alto, e também o tempo, que é tudo muita pressa para fazer, e isso demanda um tempo para fazer. Tá
Aí, Neuza, a gente viu um exemplo do bordado que saiu da vida privada, né, dos panos de parede, dos panos de cozinha, para a vida pública, para a questão dos vestidos, enfim. Existe uma valorização? Você percebe isso? Através da pesquisa, Viviane, eu percebi que esse fazer, porque são saberes e fazeres, não é, passados de geração em geração. Então é um patrimônio cultural. Mas o que acontece? Como era feito no espaço doméstico e por mulheres, ele foi por muito tempo desvalorizado, anônimo e invisível. E isso tornou também as mulheres invisíveis e indizíveis, não é? Então o Bordando Sonhos, ele vem resgatar e dar visibilidade a esse fazer e saber que é um valor cultural. Na verdade, a atividade artesanal, ela é uma ação humana que produz bens culturais, não é? E o bordado, ele é uma imagem e ele também produz uma narrativa. Mas ele também, ao mesmo tempo que produz uma narrativa, ele é uma narrativa de si. Porque você marcar o tempo com pontos, você se remete a uma subjetividade, não é? A uma busca de sentido, de significado para a própria vida. E isso é uma coisa muito particular. Além disso, o bordado e as demais atividades artesanais, não é? Elas nos remetem às tradições culturais. E isso nos dá um sinal que é de pertencimento de um grupo cultural. Não é? É pertencer, tá ligado à identidade. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho com o Raoni Florian. Tudo bem, Raoni? Já tinha visto tanto bordado junto assim? Não tinha visto. A minha avó costura, mas confesso que tanto bordado não tinha visto ainda não. Não tinha visto. Não. Beleza. Como é que tá aí a tua história na Banda Valente, que ficou conhecida por todo o Brasil, né? Pela participação de vocês aí no Superstar também. Sim. O Superstar ele foi muito importante porque deu muita visibilidade pra gente. Então a galera acha que a gente está trabalhando há 1 ano e meio praticamente, que foi o tempo do Superstar, mas a Valente já tem 9 anos de estrada. Eu toco desde os meus 9 anos de idade, então é uma longa caminhada pra gente poder... E é que a gente está traçando ainda, né? Está trilhando em busca do nosso sonho. E o programa realmente ele foi importante por isso, porque ele abre um leque de possibilidades para o Brasil inteiro, né? Não só para a nossa região, que é onde a gente estava acostumado a tocar e aparecer. E a partir disso a gente está tentando colher os frutos e trabalhando cada vez mais. A banda é Distância Velha, né? Distância Velha. Aqui no Rio Grande do Sul. Isso. Beleza, Raoni, a gente vai poder ouvir um pouco do teu som. Vamos lá. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Rede de Olhares. Será que é o sol que insiste em me tomar como vilão? Será que é você que insiste em me tornar seu guardião sem forças pra lutar? Será que vivo sempre em desespero e a força que me move é o insossego? Me afasto de tudo que não conheço. Será que há tempo para um recomeço? Eu era bem mais feliz. Cedo eu vi a chuva caindo devagar, feito um véu de bruma, leve ser, leve estar, e nada que eu diga poderá explicar. Melhor seria você aqui comigo pra gente ver. Permitir sonhar, alguém dirá errados estão, nunca entenderão, deixa estar. Vou respirar teu ser,
sonhar. Alguém dirá, errados estão, nunca entenderão, deixa estar. Muito bem, a gente retoma então esse bloco do Rede de Olhares. Hoje estamos falando sobre os bordados e sobre toda essa narrativa, essa construção de identidade por trás desses trabalhos manuais. Vamos conversar com mais umas bordadeiras aqui convidadas. Deixa eu ver que tem uma técnica diferente aqui. Como é que é o seu nome? É Marli. Tudo bem, Marli? Tudo bem. O que vocês estão fazendo aí? Parece um crochê de longe, né? É parecido, mas não é. É frivoletê. Frivoletê. Exato. É um tipo de bordado. É um tipo de bordado. Com quem que você aprendeu a fazer isso? Eu aprendi com a minha sogra. Que é ela? É que é ela. Então vamos ouvir ela. Como é que é o nome dela? Seu nome? Irma. Tudo bem, dona Irma? E a senhora aprendeu o frivoletê com quem? Com minha irmã bem mais velha do que eu. Que aprendeu com quem? Acho que com uma prima, que ela esteve num colégio de freiras. Isso aqui acho que vem muito das freiras que ensinavam a fazer isso aqui. Dona Irma, e são poucas pessoas que sabem fazer o frivoletê hoje? São poucas e ninguém tem essa paciência, né? Tem que ter tempo, né? Tempo também eu não tenho. Mas dá um jeitinho. Claro, porque a gente tem que gostar, né? Eu sou pessoa do interior, né? Embora não podendo, mas eu trabalho fora todo dia. Mas eu chego de noite, eu estou empoiada no meu trabalho, porque eu gosto de fazer, né? Eu sempre amei, desde os 15 anos que faço. Que bom, é um trabalho muito bonito. Neuza, e os bordados, eles, ainda hoje, né, é o universo feminino que prevalece nesses casos, porque ao homem cabia cuidar da terra, tem uma frase do teu livro que diz isso, e as mulheres ganhavam a máquina de costura. A preservação do patrimônio cultural, ela se deve em grande parte pelo fazer feminino, né? Então, é o trabalho feminino que preservou uma parte enorme do patrimônio cultural. E o patrimônio cultural, essa atividade artesanal, ela é patrimônio cultural imaterial, porque são saberes e fazeres passados de geração em geração, e patrimônio cultural material no momento que se concretiza, né? E no momento que se torna uma peça e que na realidade ultrapassa o tempo e o espaço, não é? Então, eu vejo que os trabalhos que foram confeccionados por antepassados, guardados pelas famílias, hoje eles são objetos de memória com valor afetivo sentimental. E conta a história de um momento também, né? Deixa eu ouvir uma outra senhora. Tudo bem, dona Olga? O que a senhora trouxe para mostrar para nós? Uma peça que a senhora fez? Uma peça que eu fiz, eu era ainda solteira. Eu bordava para fora, sabe? Posso mostrar aqui? Pode. Ainda fiz o crochê, aí tudo ele. Quantos anos tem essa? É uma toalha, né? Sim, é uma toalha. Isso aqui deve ter os seus perto de 60 anos, mais ou menos. 60 anos. E a senhora guarda com carinho? Ainda guardo com carinho. O que representava o bordado naquela época? Para nós, naquela época, em primeiro lugar, porque enfeitava a nossa casa, para deixar bonito, para receber o marido. Era assim que as nossas mães nos ensinavam. Para receber o marido? O marido tinha que estar sempre bem arrumadinho, a mesa bonita. Que então, como é que diziam? Tinha aqueles panos, não sei se lembram, acho que as senhoras estão... Que existiam os seguintes dizeres, assim, que botava na parede. Um bom manjar prende o marido ao lar. Ah, eu peguei mais duas frases dessas, porque tinha os panos de parede, né, de pano de parede, atrás na do época fogão que a você... lenha, tinha um que dizia assim: ama o teu marido mais do que tudo no mundo. Isto. Tem sempre a casa em ordem e o rosto sereno. Isso. Era assim mesmo, dona Olga? Era. Então, quando o marido chegasse, nós tinha que estar tudo em ordem, tudo pronto, mesa posta, e depois a gente deixava sempre a casa bem arrumada, em respeito a ele, né? Bordado, a tudo. Olga, que é mãe da professora Beth também, deve ter pego aí algumas inspirações. Beth, é engraçado até para nós, chega a chocar essas frases que tinham nesses panos de parede, mas elas também são um retrato de uma época, né? De um comportamento de uma sociedade, de uma época, e eu acho que quando a gente vê esses panos todos que a gente acaba vendo no museu, no livro aqui da Neuza, resgatando e que parece muito estranho, né, para uma geração agora do século XXI, são processos de sociedade, enfim, de comportamentos e que mudaram muito, obviamente, né, mas eu acho que é isso, o capricho do bordado, inclusive para fazer esse tipo de elemento decorativo, né, que
que é cultural, que é registro cultural também. Então, eu acredito muito assim que o bordado como um todo, como a Neuza coloca muito bem, ele registra a identidade de um lugar, de uma época principalmente, mas quando a gente olha essas senhoras todas bordando, seja no bastidor, construindo ali o frivoletê, nos tecidos de algodão, de linho, os pontos que nós temos, os desenhos que nós temos, o colorido que nós usamos é nosso do nosso lugar. Se nós formos para outra região, tudo isso se transforma, porque a técnica pode ser a mesma, mas a linguagem, a combinação, a expressão, ela será outra. Culturais. Elas serão mesmo outras. Dentro do Brasil, Beth. Muito diferentes. E dentro do próprio estado, né? Isso é muito contextualizado com o espaço, com o tempo, com datado historicamente. Muito. Né? E as interpretações. Por isso que eu acho que é muito rico. Porque é a interpretação que cada um acaba carregando e fazendo em cada lugar. E até a religiosidade também que aparece muito forte aqui na nossa região, né? Na história, não é? Eu aprendi através das informações que o bordado, pelo menos os que vieram assim do norte da Itália, eram muito utilizados na Itália para atividades assim de culto religioso, né? Dos rituais. Então, eles bordavam panos para enfeitar as procissões. E esse bordado ligado às atividades sacras ainda existem, né? Muito ainda forte, hoje. Porque ele é um elemento decorativo muito forte na religião, né? Ele é um elemento decorativo. Inclusive, nas casas das pessoas mais antigas, tinham prateleiras, santuários, com um santo de devoção. E nesse local, geralmente tinha um pano bordado. Para ornar, né? Eu vou falar com uma bordadeira que eu acho que ela é uma das mais jovens. É a mais jovem da nossa plateia. Tudo bem? Oi, tudo bem. Isadora, né? Isso mesmo. Isadora, você falou que bordaria frases que a sua avó nem imagina. É isso mesmo? Não, eu bordo coisas que nenhuma avó bordaria. Não, nenhuma avó bordaria. Eu acredito que não. Aprendeu a bordar com quem? Com a minha mãe. Com a tua mãe? A minha mãe me ensinou a bordar um dia que eu tava de férias. Eu falei pra ela, vamos numa loja comprar coisa e tu me ensina a bordar porque eu tô entediadíssima em casa. Não aguentava mais estar na internet. Daí ela me ensinou a bordar, só que ela me comprou uma revista de bordado, daquelas que tem letras e flores. E aquilo me deixou muito entediada, pior do que estava antes, sabe? Porque aquilo era chato, aqueles desenhos. Daí eu fui pra internet procurar desenhos que as pessoas bordassem. Vamos mostrar algum deles? Esse foi o primeiro que eu fiz, inclusive ele é bem feio. Esse aqui é... Tu quer segurar, talvez? Que ele fala da Disney, né? O outro que eu tenho aqui é daquela série Breaking Bad. Bem modernos, né? Pois é, inclusive eu bordo memes da internet. Isadora, quantas amigas da tua idade bordam? Também não conhecia, eu acho que você é a primeira. Essa eu fiz para um casal. Essa história aqui é engraçada. Essa é também. trágica. Vamos contar? Essa menina me pediu para bordar um presente para o namorado dela que eles estavam fazendo 1 ano de namoro. Aí eu bordei, e foi um tempo meio curtinho, assim, sabe? Que tinha pra bordar, bordei. E ela disse assim, me traz amanhã. Aí eu disse, tá, tudo bem. Cheguei e fui entregar o bordado pra ela. Ela falou pra mim, é que a gente terminou ontem. E aí eu fiquei com o bordado. Não quis cobrar, né? Terminam muito rapidamente. Não deu tempo nem do bordado não deu ficar tempo pronto. do bordado. Que bom, Isadora. O programa tá chegando ao fim, mas eu queria ver uma última frase. Beth e Neuza, que bom que essa tradição vai se manter aí, né? Eu queria aproveitar para falar que eu fico muito feliz e colocar que, mesmo no curso de moda no Campus 8 que a gente tem, é muito bonito ver que, como nos últimos anos, o bordado tem sido muito fomentado. Então, hoje eu tenho a meninada com seus 17, 18, 20 anos, bordando, bordando, bordando. Elas amam bordar. E eu acho que esse resgate, exatamente a ponte, sabe, de muitos anos depois, do resgate do feito à mão e do valor, ele está nos ateliês de alta costura que a gente tem recebido e os nossos egressos têm montado esse trabalho, fazendo vestidos incríveis, bordando peças incríveis. Então, cada vez mais eu vejo o uso do bordado, a valorização, a preservação e o incremento da técnica, porque as linguagens são diferentes, mas isso é moderno, isso é bonito e vou dizer, está muito, muito, muito bonito. Eu vejo todo mundo hoje muito mais envolvido com bordado, grupos, e bordam sala de aula, bordam os vestidos, elas estão amando bordar. Então, para mim, isso é muito fascinante ver que o bordado tem vida nova e vai ter muito tempo pela frente ainda. Está sendo preservado, acho que é bem bonito se ver que existe possibilidade, sim, e as meninas estão, meninas e meninos, tá? Porque eu vejo todo mundo bordando.
Todo mundo bordando. Então, um resgate bonito, com muito valor agregado, com diferenciais muito incríveis mesmo, eles estão de parabéns. Gente, eu agradeço a todos pela participação. Faltou tempo para a gente falar de tanta coisa bonita aqui. O Rede de Olhares vai ficando por aqui. Assista mais episódios nossos pelo nosso site. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Conto meu falar das vezes que deixei, às vezes que deixei. Olha o meu pesar, triste a se afirmar. Eu não acreditei, eu sempre duvidei. E nisso eu